Sabemos que o Senhor, Ele é compassivo em perdoar. Ele é um Deus que jamais Ele vai aceitar que nós pecamos, porque Ele sempre nos fortalece. Quem crê nisso? Amados, estava no meu trabalho hoje e em casa também, e o Senhor estava falando sempre ao meu coração acerca de algo muito importante para os nossos dias, uma passagem bíblica que fala muito para nossos dias de hoje, como a nossa irmã acabou de falar, né? Nós vivemos num exército, a Igreja de Cristo é um exército, e existem soldados nesta guerra que nós lutamos contra Satanás, nós não lutamos contra a carne e nem contra o sangue, e o nosso inimigo, irmãos, é feroz. Ninguém pense que Satanás é bonzinho, ele não é bonzinho. 24 horas, é porque ele não dorme. Então, a função do adversário, a palavra Satanás é isso, adversário, acusador, é nos acusar 24 horas, nos acusar perante o Senhor. Ou algo que aconteceu com Jó, né? Queria trazer uma palavra aos nossos corações. O Senhor colocou uma palavra no nosso coração para trazer a esta amada igreja preocupação de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Quem falou com ele hoje? Aleluia! Então nós somos privilegiados. O mundo lá fora fica perturbado. Como é que esses crentes vencem, né? Ele não sabe que a gente fala com o dono do mundo, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Quero, porém, antes de entrar no texto oficial que o Senhor colocou em meu coração, quero citar alguns versículos e gostaria que a igreja, se possível, grifasse isso na sua Bíblia, porque quem está com a Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 9, versículo 62. É aquilo que nosso irmão acabou de falar agora, né? Olha o que diz o Senhor Jesus. Aqui na Bíblia diz assim: condições para ser um discipulado, para ser discípulo de Jesus. Olha só, olha o que Jesus estava ensinando. Lucas capítulo 9, versículo 62 diz assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha a responsabilidade, irmãos. Olha que responsabilidade. Agora nós vamos para Apocalipse 21. Guarde esse versículo, tá, irmãos? É muito importante esse versículo. Se você puder marcar, marque. Porque doravante, a partir de hoje, nós vamos entender qual é a nossa função. Nós não somos qualquer coisa. Nós fomos chamados como soldados e discípulos de Cristo. Apocalipse 21 e o versículo 8. Quem pode ler para mim? Apocalipse 21, 8, quem lê? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Amém? Alguém entendeu, irmãos? Eu quero que grifem essa palavra covarde, ou a palavra tímido, que é um sinônimo dessas duas palavras, tímido. Agora nós vamos para Juízes, no capítulo 7, e os irmãos vão entender o link desses versículos, o porquê que o Senhor está nos exigindo nessa noite. Juízes capítulo 7. Quem achou, diga glória a Deus. O versículo 1 em diante, que diz assim: todos acharam? Juízes capítulo 7.
Essa é uma passagem, irmãos, muito interessante, muito importante, para que nós tenhamos em mente qual a função do crente em Jesus. Aquele tempo, os homens ainda não conheciam Jesus, mas vamos trazer para o nosso tempo, nessa passagem bíblica que o Senhor está nos trazendo nessa noite. Aleluia! E os irmãos vão ver a diferença dos vencedores para aqueles que perdem a batalha, né? Todos acharam? Leiamos. Os 300 de Gideão, capítulo 7, tá? Versículo 1. Então Jerubbaal, que é o nome de Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Versículo 3. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faz-os descer as águas. Presta atenção, irmãos, que coisa interessante, hein? Faz descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Versículo 5. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam e levando a mão à boca 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. E diz o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. Amém? Até aqui. Amados, esta é uma lição importante que nós devemos aprender nesse dia. O Senhor, quando ele chamou Gideão era um simples lavrador, irmãos. Um homem que olhou para si mesmo e não viu capacidade alguma para liderar o povo. E ele era tão inteligente, né? Ele usou de esperteza, que quando os midianitas eles vinham para Israel, eles destruíam as lavouras de Israel, roubavam todos os frutos e levavam embora. E ele pegava no lagar, era um lugar onde eles pisavam as uvas para fazer o vinho, e ele descia e escondia todo aquele alimento e pisava o seu trigo ali escondido. Quando os midianitas vinham, não via ele, porque estava dentro daquele buraco pisando, né, o trigo para tirar ali o seu sustento. E de repente aparece o Senhor e diz que Gideão seria aquele que iria liderar o povo para aquela grande batalha. E ele olha para si, no capítulo 6, os irmãos vão ver essa história, e Deus primeiro chama ele, dá para ele algumas
direções, e uma das primeiras direções que o Senhor dá para ele é a destruição dos ídolos de Israel. Por isso ele chamava de Jerubbaal, aqueles que destruíam os ídolos de Baal. Ele era um confusento, porque ele criou uma confusão entre os judeus que estavam idolatrando. Aí no capítulo 7, nós vemos o Senhor fazendo uma seleção das pessoas que iriam ajudar Gideão naquela grande batalha. E a palavra que me chamou a atenção, irmãos, é a palavra covarde e tímido. Quando nós vamos lá para Lucas, quando o Senhor diz que aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. Sabe o que significa dizer isso? É que quando nós recebemos a palavra, recebemos a responsabilidade da salvação, porque, irmãos, a salvação, ela é uma responsabilidade individual. A irmã não é responsável pela minha salvação. A senhora, nós somos responsáveis para lançarmos a semente. E a pessoa que receber a semente, ela vai trabalhar e vai regar aquela semente. Se cair num chão propício, aquela semente vai crescer e multiplicar e fortalecer, e vai crescer as suas raízes. Mas se a semente cair em terreno fraco, logo não vai frutificar. E quando o Senhor nos diz isso, irmãos, é que muitos crentes, nós, muitas vezes aceitamos Jesus e pensa que é só isso. Aceitei Jesus e acabou. Não é. Você está sendo convocado para um exército. É lutarmos contra potestades infernais. E se nós nos enfraquecemos e sentimos tímidos e medrosos, nós voltamos para trás. Ou seja, não agrada ao Senhor aquele que põe a mão no arado, ou na obra do Senhor, não vou fazer, eu não quero, isso não é para mim. Covarde não recebe galardão. E com Gideão a mesma coisa aconteceu, irmãos. E ele primeiro fez um teste com Deus. Deus, se tu és comigo, eu vou colocar um novelo ali, e vai chover em volta, vai ficar tudo em volta molhado, e o novelo vai ficar enxuto. Depois ele fez o segundo teste, foi o contrário. Olha, vai chover só no novelo e o resto vai ficar enxuto. Aí eu vou saber que o Senhor está comigo. E de repente, irmãos, Deus fez exatamente como Gideão pediu. Às vezes nós queremos assumir compromissos com Deus, mas não fazemos primeiro prova do Senhor. Senhor, tu estás comigo neste negócio? Foi o Senhor que me chamou para este negócio? E às vezes nós assumimos compromissos que muitas vezes não fomos chamados para assumirmos. Mas quando nós assumimos, mesmo se você não foi chamado e você colocou a mão no arado, tem que continuar. Quem está entendendo? E eu estava em casa meditando, falei, Senhor Jesus, o quanto de covardes estão existindo no século 21. Irmãos, a igreja do primeiro século, irmãos, eles morriam por causa do Evangelho. Quando os irmãos romanos se convertiam, o que acontecia? O imperador, quando descobria que existia um grupo de cristãos, levavam para ser mortos por leões e morriam. Outros sim, eles tinham um dia de espetáculo e eles fizeram uma cadeira de ferro e colocavam fogo embaixo para esquentar aquela cadeira, e os cristãos que eram julgados, e aquela plateia, hoje o circo que nós conhecemos era justamente isso, iniciou-se em Roma, no Coliseu. Então ficava aquela multidão naquele arco, e assistindo ao espetáculo dos crentes lutando contra leões, lutando contra feras naquela arena, e morriam. E a única acusação que eles tinham, irmãos, era ser cristão. E aí sentavam aquelas crianças, mães, e os filhos vendo os pais sendo cozidos, fritos, na vista de todo mundo, e morriam. E eles diziam, nega-se ao seu Cristo. Porque o imperador, ele tinha entre si, ele achava que o cristianismo estava competindo com o seu império. Ele não entendia que o Evangelho era para a salvação não simplesmente da carne, mas da alma. Era um reino invisível, esse reino que nós estamos aqui. Mas muitos cristãos pagaram com sua vida para nós termos esse livro aqui,
completinho. Nós só sentamos aqui e lemos e oramos e agradecemos. Mas antes de nós, muitos morreram em nosso lugar. Aí nós vimos, eu não quero mais, não vou seguir mais. Irmãos, se nós soubéssemos o sacrifício que muitos crentes tiveram para esconder a Bíblia, irmãos. Eu estava lendo a história da Bíblia até chegar para nós, os normais, não tínhamos o direito de termos a Bíblia nas nossas mãos. Só os sacerdotes tinham. E quando a Igreja Católica, quando ela foi instituída, só os sacerdotes. E outra coisa, eles liam de costa para o povo e em latim, para ninguém entender a Bíblia. E chegou um tempo, Martinho Lutero foi um dos que quebrou o divisor de águas, abriu o precedente, e hoje qualquer crente, se ele quiser, ele tem a sua Bíblia dentro de casa e não é proibido. Mas vai chegar o tempo em que isso será proibido. Está chegando o tempo, irmãos, da perseguição aos cristãos. Já estão começando, alguns países aqui da própria América Latina, já está começando perseguições. E essa liberdade nós temos de estar aqui na casa do Senhor, né? De estarmos louvando o Senhor. Muitos de nós estamos negando vir à casa do Senhor para aprender para os dias maus que estão por vir. E o interessante é que o Senhor, irmãos, Ele fez uma seleção. Irmãos, Deus, Ele faz seleção de crentes, sim. Ele sabe quem são os crentes que são aqueles que é ponta firme, né? Como nós dissemos. É ponta firme, vai estar no culto, vou estar no culto. Vai estar na oração, vou estar na oração. Vai estar buscando o Senhor, vai estar buscando o Senhor. Estamos com uma campanha tal, vai e se compromete. Esses são os 300 de Gideão. Mas os covardes e os tímidos, tem muitas pessoas que pensam assim: mas será que vai dar jeito? A gente está orando tanto, a gente está buscando tanto. Será que essa programação vai dar certo? E sempre colocamos um problema. E sabe que o Senhor nos colocou esta palavra no meu coração nessa noite para dizer assim: olha, não seja tímido e nem covarde. Se Deus te chamou, vai, põe o peito para frente, ergue o corpo, vem trevas, vem problemas, vem inimigos, vem fofoca, vem tanta coisa. Sabe por que você está na batalha, irmãos? E como é que eu e você entramos na batalha querendo só florzinha aqui, florzinha? Não! Crente não recebe florzinha, ele recebe setas, mas tem a armadura de Deus. Quando nós estamos armados com a armadura de Deus, capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, quando estamos nutridos com a palavra, estamos com a ferramenta certa. Mas alguns, às vezes, entram a doutrina que eu falo não é usos e costumes, mas a palavra entra aqui e sai aqui. Quantas vezes eu deixei de ouvir a palavra? Quantas vezes nós participávamos dos cultos e só que você ficava ali, você estava ali só ouvindo, mas as palavras era como se fosse um vento, eu não trazia para o meu coração. Mas de repente, quando o Senhor foi gerando a sua palavra e o seu entendimento foi abrindo em minha mente, eu fui absorvendo cada palavra e entendendo. Irmãos, aprendamos uma coisa: o Senhor Jesus, Ele é gerado em nós todos os dias. Eu estava vindo do trabalho, falando com Deus, né? Hoje terminei meu serviço e vim para casa e fiquei falando com Deus. E fiquei agradecendo. Eu falei: Jesus, obrigado pelo Senhor estar sendo gerado em mim. Imagina uma mulher grávida, são o quê? 9 meses, né? Para a gestação. E para nós entendermos Jesus precisa ser gerado dentro de nós. Primeiro, nós recebemos a semente, é como a mulher recebe a semente e é gerado nela o bebê. E Jesus também, nós recebemos a palavra e ele vai sendo gerado dentro da gente. E aquilo vai começando, quanto mais nós ouvimos a palavra, mais ele vai sendo gerado em nós, e nós vamos perdendo o medo da vida, o medo da morte, o medo da situação. Por quê? Porque ele está sendo gerado dentro de nós, e você vai começar a se sentir um gigante. Meu Deus, estou sentindo uma coisa gostosa. Eu tinha medo de passar no escuro, já não tenho mais. Eu tinha medo de passar debaixo da escada, não tenho mais. Tinha medo de gato preto, já não tenho mais. Tinha medo das maldições das palavras das pessoas, já não tenho mais, porque Jesus está sendo gerado em nós. O apóstolo Paulo chega a dizer que Jesus é a ciência de Deus. Aí eu meditando no final de semana passado, eu trabalho lá o movimento do final de semana é tudo parado, e eu levo minha Bíblia, fiquei meditando, e o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses que Jesus é a ciência de Deus. Se o crente recebe Jesus Cristo, logo ele é um cientista. Nós somos cientistas.
porque nós entendemos a palavra, e a palavra é gerada em nós, e somos mais do que vitoriosos em Cristo. Com Gideão, Deus falou para Gideão: ó Gideão, aqueles que se ajoelharem e pegarem assim, irmãos, ó, lamber aqui, ó, não podia se ajoelhar naquele poço onde eles estavam e ficar de cabeça para baixo assim, ó, porque quando eles se ajoelhavam, então eles não conseguiam enxergar quem estava, se os inimigos viam do lado, de frente ou de trás, não estavam preparados. Então Deus fez o que? Separe esses 300, aqueles que lamberam, né, pegaram aqui a água e ficaram assim, ó, de vigia. Crente tem que estar em alerta com quem entra na sua casa, alerta com a visita que vai na sua casa, alerta com o seu vizinho, alerta com tudo, com as palavras que muitas vezes vêm para nos destruir. Tem pessoas que vêm com aquela bondade toda, né? Oh irmão, glória a Deus, oh irmão, oh amigo, né? E tal, mas por trás querem te destruir. E se nós não tivermos o espírito de discernimento, às vezes nós ouvimos aquele conselho e caímos. Não estamos alertas, não estamos bebendo a água com vigilância, olhando para um lado e para o outro. E o inimigo, quando ele percebe que nós estamos prostrados, estamos entregues, porque a pessoa que está mergulhada, está com o seu pensamento bem fora. Tem pessoas muitas vezes que vêm para a igreja e fica aqui, ó. Ai, tomara que termine logo o culto. Quantas vezes acontece isso? Ai meu Deus, hoje o culto é tão chato, deixa eu ir embora, só vim mesmo porque... Aí tem pessoas que vêm para a casa do Senhor, pelo contrário, vem com aquele prazer, aquela alegria, você vê no rosto que a pessoa veio com aquele prazer, com aquele gosto de estar na casa do Senhor. E aqui, graças a Deus, nós temos só os vencedores. E esses bancos precisavam estar cheios, né, de pessoas, dos 300 de Gideão, né? Eu sei, irmãos, que é difícil. Eu sei que as dificuldades são muitas, mas se a gente não enfrentar, a gente vai continuar na zona de conforto e não vamos vencer. Por isso que existem pessoas que são fracas e doentes, porque não recebem a palavra. Quando eu não recebia, quando eu não entendia a palavra, quando a palavra não entrava na minha mente, eu era um fracassado. Eu acreditava em qualquer profecia, qualquer coisa. Chegava qualquer, falava, isso eu não estava baseado na palavra. Mas quando você tem base na palavra, ninguém consegue te derrubar, porque a palavra, ela nos sustenta. E o que sustentou a Gideão foi a palavra que o Senhor deu, a garantia que o Senhor deu para aquele povo. Foram 300 pessoas, 32 mil pessoas, né? 32 mil pessoas foram convocadas. E assim é o reino de Deus. Muitos são chamados, todo mundo é chamado, vem para o reino, vem para o reino, vem para o reino, vem para o reino. E o reino muitas vezes está inchado. Muitas vezes tem muita gente, mas pouca qualidade. E muitas vezes tem pouca gente, mas tem muita qualidade. Deus olha para nós como a qualidade do teu louvor, a qualidade daquilo que você oferece para o Senhor, a qualidade das palavras que falamos um para com o outro. Você quer ver, irmãos, uma coisa horrível que Deus menospreza? É o crente que é sempre para baixo. O irmão está falando, que uma prova passando aqui, irmão, é verdade, esse negócio é... Aí a gente começa a concordar com o erro, concordar com o fracasso, em vez de falar, irmãos, você vai vencer, irmão. Deus vai te levantar dessa, o Senhor vai te dar direcionamento, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai dar força. Quanto mais nós incitamos o nosso irmão a ser vitorioso, nós também passamos a ser vitoriosos. Se cada um dos irmãos aqui forem vitoriosos, eu vou ser vitorioso. Imagine você congregar numa igreja onde todos os crentes são vitoriosos. Aleluia. Mas o que acontece, irmãos? Muitas vezes eu não estou a fim de que você vença, eu não quero que você cresça. E aí quem é prejudicado? O reino. Mas quando estamos juntos, como fez Gideão, Deus, irmãos, nesta passagem, queria provar que ele era Deus. Quem sabe se Gideão tivesse uns 32 mil soldados, ele ia dizer, eu venci a guerra. E geraria em Gideão o quê? O orgulho, eu consegui, eu fui chamado. Mas quem fez tudo, quem treinou os soldados fui eu. Aí Deus, para provar que ele é Deus, ele primeiro precisou que saísse do meio daquele povo os tímidos e covardes. E foram muitas pessoas, irmãos. E na obra do Senhor está acontecendo isso, né? Tímidos e covardes.
Aí eu falo para a senhora, só um exemplo, tá? Para a senhora, a senhora vai tomar conta do ciclo de oração. Aí a senhora fala comigo, ai pastor, com o pastor Manuel, né? Ai pastor, então não tenho condições, é isso. Aí começa a colocar problema. Tímido. Na realidade isso é covardia. O pastor Manuel falou comigo assim, pastor Eliseu, o senhor tem como estar na terça-feira? Se fosse no outro tempo, irmãos, eu ia rejeitar. Mas eu entendi que a palavra do Senhor ela precisa ser gerada em nós. E para nós herdarmos o reino, precisamos ser corajosos. Eu aplaudo, glorifico o Senhor pela vida de vocês que estão aqui, pela nossa vida que estamos aqui. E dos irmãos que não puderam vir, tem muitos que não puderam vir por causa do seu trabalho, das suas dificuldades. Mas os 32, os 300 que estão aqui, estão recebendo essa palavra, eu tenho certeza que o Senhor está fortalecendo. Deus está fortalecendo. São os poucos que vão vencer. Quando o Senhor fala assim que são muitos chamados e poucos escolhidos, é porque o Senhor já testa, já vê o coração. Esse é corajoso, esse aqui não é. Esse é tímido. A timidez aqui, irmão, não é aquela vergonha, não é aquela timidez, eu não sei pregar, não é isso. A timidez é aquela força, aquela falta de vontade de lutar, sabe? Aquela falta, vamos irmão, vamos para o evangelismo. Então eu vou fazer um almoço hoje, eu vou visitar. Sempre temos uma desculpa para sairmos da direção. E voltando ao que o pastor falou comigo, falou, irmã, o senhor pode estar aqui na terça-feira? Eu falei, pastor, se tiver só eu e eu vou sim. Mas graças a Deus tem uns irmãos sempre aqui, né? Os fiéis estão sempre aqui. Sabe o que é isso, irmãos? Deus vai te recompensar tão poderosamente. Às vezes você não entende por que acontecem alguns milagres, alguns livramentos na tua vida. É porque você está plantando, você com chuva, com sol, com problemas, com dificuldade, com desânimo. Mas eu vou para a casa do Senhor. Oh, aleluia! E é nessa hora que o Senhor vai te enchendo de força, de vigor. Aí quando eu chego em casa, meu Deus, eu cheguei na igreja tão fracassado, com os pensamentos de voltar para trás. Aí o Senhor diz, olha, só os tímidos e covardes voltam para trás. E quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Então, irmãos, chega de ficar com os coitadismos. Todas as congregações que eu congreguei, sempre falei para os irmãos, você e eu, nós não somos coitadinhos. O crente não é coitado, você é mais do que vitorioso. Só basta entender a palavra. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Se a gente não acredita nessa palavra, então por que eu sou crente? Por que eu sirvo ao Senhor? Gideão acreditou que Deus estava com ele quando ele fez a prova. Então ele fez as 2 provas e o Senhor provou que estava com ele. E além do mais fez a separação entre os que estavam preparados e os que não estavam preparados. E engraçado, irmãos, que dentro dessas 32 mil pessoas, essas 300 pessoas Deus já tinha assistido. Deus já sabia quem eram as 300 pessoas que iam. Só que ele precisava saber qual era o comportamento, porque dentro dessas 32 mil pessoas poderiam se converter também, a serem corajosos e perderem a timidez. Porque nós que estamos aqui podemos influenciar muitos. Nós não podemos ser influenciados, nós temos que ser a influência. Se os irmãos começarem a ver que os irmãos estão vindo toda terça-feira, olha, a igreja nunca está fechada, o irmão fulano tal está indo, o irmão Silecão está indo, o irmão fulano tal está indo, o irmão fulano tal está indo, eu vou ter que me esforçar para ir, porque vão sair da zona de conforto, vão entender, não, eu preciso ouvir a palavra. Irmãos, eu falo para os irmãos, eu prefiro mais ouvir, eu gosto quando o pastor está pregando, os irmãos estão pregando, porque aquilo eu vou absorvendo, quando a irmã trouxe aquela palavra poderosa do bar, não é? Que palavra poderosa, está vendo? Já tem tempo, ele está na minha cabeça ainda. Por quê? Absorvimos. Vamos parar com esse negócio de achar que a palavra é para hoje. Não, a palavra é para todo o sempre. Receba essa palavra, não seja covarde nem tímido. Eu tenho certeza que o Senhor nessa noite vai me dar e dar para você a vontade de estar na casa do Senhor, a vontade de batalhar. Aí tem não gostei, problema seu, eu estou fazendo a obra. Irmão, não faz, esse irmão não sei o que, essa irmã não sei o que, está querendo fazer isso. Não. Deus me deu a oportunidade, eu vou assumir. Eu não sou tímido nem covarde. Sabe por quê? Porque oposição nós vamos ter. O salmista aqui, na primeira leitura, ele teve objeções de pessoas. Eram multidões de pessoas querendo perseguir o rei Davi. E ele ia dormir de noite, mas ele não tinha paciência, ele já estava angustiado. Oh Deus, eu olho para um lado, quer me matar, eu olho para o outro, quer me matar, eu olho até para minha família, meus filhos querem me destruir. Tem misericórdia de mim, porque é uma multidão de perseguidores. Gideão, depois que ele passou por esse processo de um covarde, porque ele era covarde,
Ele estava no lagar, irmão, porque o lagar era assim, tipo uma covinha assim, né? E era tipo um tanque. Na Bahia tem muito isso, que a gente fazia os tanques. Então eles faziam tipo um tanquezinho para eles pisarem as uvas e fazer os vinhos. Só que não era época de uva. Então ele levava o trigo, as coisas que ele tinha lá, que ele plantava, escondia ali e ninguém via. Covarde. Tem hora que Deus pega a gente quando ele está covarde. Eu já fui covarde. Se fosse no outro tempo, falava, o irmão vai subir o culto, pastor, é que eu não sei, é que eu não sei, é que eu não faço. E aí eu entendi Deus, aí eu perco a minha oportunidade de agradar a Deus. Às vezes eu quero agradar a mim, agradar o outro. Não, mas o irmão lá só fala mais do que eu. Mas a irmã lá faz. Irmãos, o Senhor está falando nessa noite, não sejamos covardes. Não sejamos tímidos. Se fosse no outro tempo, eu estaria tímido, como faz com os irmãos. Se o pastor Manuel me desse né? Ou tem como ia ser colocar desculpa, irmãos. Aí eu entendi, falei, Senhor, às vezes o Senhor está mostrando o caminho. Faça, porque é para o Senhor. E se tiver uma pessoa aqui, se tiver só esse legal, a gente vai para a igreja, né? É muito legal. Sempre, claro, se Deus nos der graça e força para estarmos aqui. Quero estar aqui para somar com a igreja. Não quero assumir cargo de ninguém. Eu quero trabalhar, como o Gideão fez. Trabalhar. Deus, tem um lugarzinho para mim? Se é para ficar no canto orando, vou ficar ali orando. Eu agora quero assumir que eu sou servo de um Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Não seja tímido e covarde. É o que diz lá também em Apocalipse. Nem no céu o tímido e o covarde vai herdar. Se nós pensarmos que ficarmos sentados aqui no banco e marcarmos só o nosso hora indo para casa e ficarmos só aquele negócio, né? Tá bom, não está nada de bom. Você é vitorioso, você é vitoriosa. Você tem o poder de Deus. Quando eu entendi isso, estou agora conquistando os colegas, até os colegas da firma. Está todo mundo lá chamando de glória. Ei, vem meu irmão, glória. Aí eu passo o rádio, outra, ei, glória. Eu falei, oh, Deus está sendo exaltado. E falei hoje no almoço para o meu líder lá. Falei assim, eu não sei qual é o propósito que Deus tem comigo aqui na Bandeirante. Mas seja qual for o propósito, eu quero cumprir tintim por tintim. E não me envergonho do Evangelho de Cristo. E todo mundo lá sabe, eu sou servo do Deus Altíssimo. Oh, aleluia. É tempo de nós começarmos a declarar, irmãos. Vai chegar o tempo da perseguição. E é aí que vão ser diferenciados os 32 e os 300. Os que são para a vitória e os que são para a derrota. Então sejamos aquela igreja que está preparada com o seu azeite, preparada para receber o noivo. E só vai receber quem for corajoso e não for tímido. Amém? Que essa palavra tenha fruto em vós, no meu coração, e que sejamos vitoriosos em tudo que o Senhor colocar em nossas mãos para fazer. Amém? Uma Clarice vai orar para o término deste culto, para a glória de Deus. Glória.